Clicar 2 vezes na Aqui, tela. ou aqui. É, aí também. Tá? E aqui é filtro. Esse? Aí, pra tirar os comentários é nas 3 bolinhas. Desativar comentários. E depois pra ativar nas bolinhas de Mesma novo? coisa. Tá, beleza. Depois você me Boa chama. noite, pessoal. Filha aqui dando aula, né? Porque a gente, para essas coisas de Instagram, a gente às vezes pena um pouquinho. Sejam bem-vindos. Hoje é a 8ª live das 15 da Maratona de Resinas. E a gente vai começar a entrar num assunto bem interessante que é semidiretas, tá? Embora a gente vai ter uma aulinha prática também de semidiretas, falta aula de polimento, mas a gente vai mostrar, né, já um pouco da minha técnica de semidiretas que eu venho trabalhando nos meus pacientes. Inclusive, hoje à tarde, agora quase 6 horas, eu finalizei um caso clínico de pré a pré com semidiretas de resina, né? Eu já tenho um probleminha na coluna, porque eu fui ginasta há muitos anos, então tive muito trauma na coluna, e a gente sabe que dentista, né, passa por um período muito grande sem cuidar da coluna, até que agora a gente tem a Sale, agora a gente trabalha, né, com amplificação, então a gente consegue ter uma postura melhor. Mas até ter chegado até aqui, eu já detonei com a minha coluna. Então, eu diminuo o meu tempo clínico. De que forma eu diminuo o meu tempo clínico com o paciente? Realizando parte das resinas fora do consultório, né? Ou seja, você pode ter um ambiente pequeno que você monte uma bancada e trabalhe suas resinas. Você vai ganhar dinheiro com isso, porque eu acho assim, técnicas semidiretas são super econômicas, são previsíveis, né? São fáceis e a gente consegue ganhar um dinheirinho bom, tá? Eu gosto bastante, porque também não é todo paciente meu que tem condições de... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tava com o dedo no microfone. Tem condições de bancar, né, uma boca inteira de cerâmica, tá? Tenho novidades, esse tempo que eu estou mais em casa, eu tenho novidades para vocês, que em breve a gente vai estar falando. Como eu sou protética também, né, eu tive um tempo aí de bancada, né, que eu digo, na minha carreira de prótese, e na prótese eu comecei justamente com resina, fazia Targes Vectris, depois veio o Adoro, o sistema Adoro da Ivoclar, que é uma resina fantástica, que agora foi substituída pela Nesco. Enfim, como eu tenho essa experiência com resina, eu estou desenvolvendo uma técnica para dentista, uma técnica semidireta. Na realidade, eu não estou desenvolvendo, estou aprimorando aquilo que eu já usava como protética, tá? Mas utilizando o quê? Materiais econômicos e previsíveis para que vocês possam produzir semidiretas e ganhar dinheiro. E a gente vai precisar disso, porque a gente vai entrar numa era que os pacientes vão estar um pouco mais segurando a grana por conta de tudo que está acontecendo, né? Eu mesma tenho sentido nos meus pacientes uma resistência com orçamentos de cerâmica, então a gente tem que ter o que oferecer, né? E a gente tem que treinar a anatomia. Eu falo assim, ó, aquele que treina anatomia, aquele que tem domínio da anatomia, ele tem tudo na sua mão. A anatomia abre as portas para o mundo, abriu as portas para mim, né? Hoje eu tenho um livro publicado, enfim, trabalho em vários países por conta da anatomia. E essa anatomia me trouxe como benefício agilidade no meu consultório, desenvolvimento de técnicas rápidas, precisas, enfim, a gente com o domínio da anatomia a gente consegue fazer muitas coisas, né? Então eu falo, pratiquem, estão em casa, compra uma cerinha, um gotejador, pegue modelos de pacientes, tira vestibular, faça uma facetinha no modelo de gesso, treina vestibular, depois tira a palatina, treina a palatina, nos posteriores tira só do prézinho molar lá o terço oclusal, depois vai aumentando seu grau de dificuldade, tira o terço médio.
Entenderam? Por quê? Porque aí você vai treinando, né, a anatomia, vai estudando. Hoje tem muito conteúdo gratuito nas redes sociais. E você, com esse domínio anatômico, você consegue dominar melhor as resinas compostas. Você começa a construir um dente, sabe o que está fazendo e o porquê você está fazendo, tá? Então, eu acho assim que dominar a anatomia é um princípio que eu gostaria muito que os meus alunos levassem isso realmente com seriedade, tá? Porque se a gente não conhece anatomia, como consequência, a gente nem sabe se nosso trabalho realmente ficou funcional. Então hoje eu trouxe para vocês, já que a gente vai começar daqui para frente a falar um pouquinho de técnicas indiretas e técnicas semidiretas. Pode recomendar o conteúdo adequado? O conteúdo adequado para entender semidiretas, a gente vai começar hoje. Então, como a gente vai entrar agora nessas semidiretas, eu tô tão cansada, gente, que hoje trabalhei o dia inteiro. Hoje foi um dia que eu fiz muita resina. Eu vou passar para vocês como eu e o Dr. Pedro, que é um periodontista e implantodontista que trabalha comigo, conduzimos um caso clínico onde a paciente não tinha condições econômicas de bancar um tratamento inteiro de cerâmica e ela tinha um implante envolvido na história, um implante do 11, né? Que foi refeito, enfim, vocês vão acompanhar todo o caso, mas como que a gente conduziu esse caso, sabendo que a gente só tinha como material a resina para utilizar nessa paciente? Então, é um caso que eu apresentei no Congresso da Revista Clínica, lá a convite do professor Baratieri. É um caso que ficou muito bonito, nos emocionou bastante também, porque a paciente ela já tinha um apelido, ela já sofria bullying por conta, né, daquele central que fizeram para ela lá atrás de uma forma muito artificial. Então venham comigo ver a condução desse caso clínico. Só peço desculpa que como o caso é muito grande, aqui inclusive ele está um pouco resumido para a gente conseguir colocar dentro do nosso tempo. A parte cirúrgica, que é a parte do Dr. Pedro, eu vou passar rapidamente para vocês entenderem a condução do caso. Beleza? Estão prontos? E aí, meus coraçõezinhos subindo, por favor. Corações. Vou virar a telinha ali para o meu computador para que vocês acompanhem esse caso comigo, tá bom? Vamos lá? Minha filha me ensinou a virar. Então, gente, tem aqui essa paciente, que era uma paciente assim, não sorria de forma alguma, tá? Uma paciente que você vê que a feição dela é uma feição triste, tá? Deixa eu ver se eu coloco ela aqui melhor. Uma feição triste, né? Você vê a expressão dela como uma pessoa que não... Marcos, obrigada. Calma aí, tá? Calma aí que eu vou limpar. E aí... Melhorou? Não, não botei filtro hoje não. É porque eu tô com a imagem no computador mesmo, tá? Então... Essa paciente, a gente notava que era uma paciente triste e ela chegou para mim para fazer uma profilaxia e ela revelou justo o quê? Que ela tinha um apelido no trabalho dela, que apelidavam ela de chicletinho. Aí, por que chicletinho? Porque ela tinha essa condição clínica aqui, um implante, né, que foi mal posicionado e para compensar o mau posicionamento desse implante, fizeram essa gengiva cerâmica altamente artificial, né? E que deixou essa paciente sem a possibilidade de sorrir porque ela tinha vergonha dessa situação, tá? Bom, nós fazemos aqui um protocolo fotográfico de atendimento na nossa clínica. A gente tem esse protocolo fotográfico, né? A gente tira a foto, o paciente mais sério, depois a gente tira uma sequência fotográfica de perfil, outro com sorriso forçado, aqui a gente resumiu um pouco, tá? Mas a gente faz todo um protocolo fotográfico e tanto eu quanto o Dr. Pedro, a gente não trabalha
nenhum caso nosso sem tomadas sem tomografias, tá? O exame que a gente exige de todos os pacientes, e isso é um caminho sem volta, depois que você começa a trabalhar com tomografia, você vê muito mais possibilidades no seu diagnóstico, então a gente não consegue mais trabalhar sem tomografia. E aí, como a gente pediu a tomografia dessa paciente, nós podemos observar o quê? Que o implante, claro, né, dava para perceber que ele estava mal posicionado, né, e ele estava muito vestibularizado, por isso que fizeram aquela compensação com aquela gengiva cerâmica, tá? Só que você olha também os demais dentes, né, que estão ali adjacentes a esse. Por exemplo, quais as condições do 21? O 21, por exemplo, tinha presença de erupção passiva alterada, o que permitia o quê? Que a gente realizasse um aumento de coroa clínica para a gente conseguir expor mais elemento dental, ok? Ou seja, né? Aqui a gente já pode observar que se a gente quiser se livrar dessa gengiva, se a gente ganhar um pouquinho de altura nesse dente aqui, né? Através desse aumento de coroa, já vai ser um benefício também para essa paciente, né? Então, nós observamos via tomografia que era possível sim, né, fazer esse aumento por conta dessa erupção passiva alterada no dente 21. Beleza, vamos seguindo. Bom, a gente fez então todo esse protocolo fotográfico de atendimento aqui. Eu quero que vocês observem o perfil, né? Olha o sobrecontorno. Olha o sobrecontorno, né, que esse tecido apresenta, que essa gengiva cerâmica apresenta, né, empurrando tecidos naturais do paciente. Então, uma condição realmente desfavorável, tanto para a estética quanto para a fisiologia desses tecidos, né? Essa situação realmente, né, que deixava a paciente sem a possibilidade de sorrir, né? E quando a gente olha assim, ó, olha lá o sobrecontorno daquela gengiva, né? Bom, gente, aí o que nós resolvemos fazer? Eu sei que muitos aqui iam tomar a atitude imediata de remover o implante e já fazer um enxerto ósseo, né, e reposicionar o novo implante. Mas o que eu e o Dr. Pedro, sentados, conversando, a gente resolveu fazer? A gente viu, né, que esse tecido aí, eu falo tecido, mas não é tecido, é essa cerâmica gengival, ela estava empurrando esses tecidos da paciente, né? Você pode ver até alteração de cor, de coloração, ou seja, estava agredindo, né, essa natureza da paciente. Então, o que eu e o Pedro, baseado em artigos, depois a gente pode disponibilizar lá no Telegram esse artigo para vocês, que a gente achou um caso bem parecido do Vitor Clavige e do Álvaro. A gente resolveu fazer isso aqui, ó. Vamos remover um pouco essa cerâmica gengival, mandar a paciente para casa e aguardar um pouquinho para ver o que acontece? Então, a gente pegou aquele excesso, e esse excesso, claro, que tinha metal, e aí eu também tirei metal e tirei cerâmica gengival, tá? Fui tirando esse excesso, ó, baixei bastante, baixei isso aqui, ó, tá? Da cerâmica. E mandei, olha como a paciente foi embora. Ela foi assim, embora para casa. Qualquer coisa nessa paciente, gente, era melhor do que a situação que ela tinha, certo? Então a gente pensou assim, vamos deixar a natureza agir um pouquinho? Vamos ver o que acontece com esse tecido. Esse tecido está sendo empurrado, tem uma tendência desse tecido voltar. Então foi o que a gente fez, né? Aí, 30 dias depois, ó, após 30 dias, como que ela volta? Olha como, né, já desceu aquela gengiva, aquele tecido já desceu bastante, né? Olha como ele já ficou com um contorno melhor. E a gente resolveu remover essa prótese, né, dento gengival,
mas não removemos o implante ainda. Por quê? Ok, gente, minha filha me ensinou. Desativar comentários, que chique, agora eu sei. Nós não removemos o implante, a gente removeu a prótese, porque a gente queria perceber a atuação da natureza nesse caso. Vamos deixar esses tecidos se acomodarem um pouco? Então, a gente pegou, removemos só a prótese dentro gengival, mas mantivemos o implante, que a gente sabia que estava com uma posição errada, né? Então, houve essa remoção aí. E o que nós fizemos? A gente produziu para ela uma pererequinha, né? Ou seja, aquela removívelzinha como provisório, né? Suportando esse dentinho. Eu não queria causar danos nos dentes ao lado dela, que eram dentes bons, dentes sadios, como o 21 e o 12. Então, como é que essa paciente, eu removendo essa prótese e mantendo ainda aquele implante, porque eu quero dar tempo para esses tecidos, né? Eles ocuparem um lugar melhor, né? De acordo com as condições que agora a gente vai permitir. Então, eu peguei e fizemos essa pererequinha aí, para a paciente não ficar sem um provisório, tá? Então, remoção da coroa, mantendo implante provisório com prótese removível. Beleza. O que eu falo para vocês, ó, tudo vem através do enceramento. Seja um enceramento analógico, seja um enceramento digital, né? Porque hoje a gente está entrando na era do digital. Nós fizemos o enceramento dessa paciente, notamos que faltava volume vestibular em todos os dentes dela, um contorno anatômico melhor, melhorar corredor bucal, mas só vestibular, aumentar mais esses dentes para ela ter um corredor mais bonito também. E havia condições que a gente já tinha estudado lá na tomografia de aumentar essa coroa e a gente agora tem que trabalhar para que a gente consiga essa condição aqui sobre o novo implante que nós vamos colocar dessa altura e desse formato, beleza? Esse foi o planejamento do enceramento. Se você encerar, gente, você passa a ter uma outra visão diagnóstica. Então, eu bato na tecla de que, por que o dentista não sabe encerar? Fazer vestibular apenas, não ter que fazer coroas inteiras, isso aqui é um processo rápido, isso não é um processo difícil. Difícil é quando a gente tem que ficar atuando como protético, fazendo coroas. Aí é um pouco mais difícil, mas assim, ó, preencher vestibular, anatomizar vestibular, isso é um processo fácil, basta vocês treinarem. Então, tudo vai partir deste enceramento aqui. O que nós fizemos? Então, eu tinha aqui aquele dentinho que estava, né, grudadinho lá na pererequinha, que foi o dente que nós vamos colocar como provisório e eu não quero apoiar nos dentes ao lado. Então, fizemos uma pererequinha para ela. Quando eu coloquei a pererequinha na boca, eu calculei essa altura de margem que eu gostaria que esses dentes ficassem no final. Então, vim aqui, tirei esse excesso do provisório. Eu não quero meu provisório, né? Eu não quero meu dente final até lá em cima. Eu quero meu dente final, claro, com a margem mais alta do que esse, porque esse aqui a gente vai aumentar também, mas eu não quero deixar essa margem lá em cima, tá? Polir muito bem polido, isso tem que polir, gente, assim, de preferência com amplificação, tá? Coloque em lupa e dê um bom polimento, né? Porque o bom polimento ajuda muito no processo aí de cicatrização. Como é que a paciente foi embora para casa? Assim. Repito, qualquer coisa é melhor do que a condição que ela tinha antes, tá? Ela não sorria mesmo, então ela não se importou nem um pouco de ir embora com essa condição aqui. Ou seja, né? Toda aquela parte de gengiva cerâmica, ela foi removida, o excesso do provisório foi removido e ela foi embora com o provisório na altura da margem que eu quero para o final do meu trabalho,
tá? Então, a gente fez um remodelamento do provisório de acordo com a altura da futura margem gengival. E ela foi com esse buraco aí mesmo, embora. Aí, gente, ela foi embora com essa situação. Opa, voltou aqui, desculpa. Olha só, 30 dias depois, olha lá. Ou seja, não mexemos no implante ainda. Mas vocês perceberam que eu e o Dr. Pedro, nós permitimos que a natureza agisse? Eu tenho certeza que muitos iam tomar a atitude imediata de fazer o quê? De tirar o implante de imediato. Nós não, a gente deu tempo para a natureza. Então, um mês depois ela foi embora com aquele buracão, um mês depois ela voltou com um tecido na margem que a gente desejava, certo? E olha lá a cicatrização, olha a importância, né, do bom polimento do provisório. Olha esse tecido condicionado na altura da futura margem, porque ó, os outros também vão passar por aumento, porque a gente já previu isso lá na tomografia, beleza? Aí, feito isso, Dr. Pedro fez a cirurgia, né, guiada. Então, ele fez a prova do guia cirúrgico. É claro que tinha que remover aquele implante, que ele estava vestibularizado, mas a gente só fez isso depois que a gente deixou a natureza agir um pouco. No mesmo dia que ele fez o implante, ele também fez a gengivoplastia, que necessitava nos demais dentes, né? Então, vocês estão vendo aqui essa gengivoplastia sendo feita, né? Foi feita uma osteectomia sem retalho. E ele deixou lá, ó, olha a alturinha da margem que está lá, né, do provisório, e olha a altura da margem dos demais. Então, a paciente ficou desse jeito, tá? E ele fez aí a conferência do espaço biológico. Esse caso foi muito bem conduzido, porque a gente teve paciência, tá? Quem não conhece o Dr. Pedro Rosa, tem um Instagram dele, e ele é meu braço direito aqui dentro da minha clínica. Sou totalmente dependente de periimplante, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em equipe. Bom, aí eu não vou falar da parte cirúrgica, gente, mas claro, né? Ele fez a remoção daquele implante que estava vestibularizado, tá? Colocou o implante Straumann, DLT. É óbvio que precisou de enxerto, né, gente? Não tinha como, né? Também não enxertar. Mesmo que a gente conseguiu, né, aquele reposicionamento de tecido, necessitava ainda um enxerto aí nessa região. Então, Pedro realizou isso com muita excelência e a paciente foi embora assim, ok? Então, essa era a condição da paciente no dia que ela veio fazer a cirurgia. E olha lá a pererequinha de volta, ó, os grampinhos lá atrás, bem distais, né? Para não incomodar a estética. Na realidade, ela nem estava preocupada com a estética nessa fase. Bom, gente, como nós precisávamos fazer tudo em resina, aí nós fomos atrás de um munhão, que ele é também um polímero, tá? Biologicamente muito aceitável para o meio bucal, ele é muito biocompatível, ele é um biomaterial, já utilizado pela medicina há muito tempo, tá? Ele se chama PIC, tá? Então, ele não é metálico, né? Ele é um material sintético. E vai aceitar em cima dele o quê? Um munhão de resina, já que a gente vai fazer tudo em resina. Eu tenho uma preocupação grande com a fluorescência, né? Olha só, se fosse metal não teria essa fluorescência, mas esse material apresenta uma fluorescência elevada. Esse artigo aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês lá no Telegram, para vocês se inteirarem sobre esse material maravilhoso que a gente vem utilizando, tá? Que é o PIC, né? Então, a gente fez um munhão de PIC. E aí, gente, claro, fizemos lá a reabertura com temporização imediata, né? Para gerar ali a personalização do munhão de PIC, para a gente poder confeccionar o provisório. Então, a gente fez um provisório ali, ó, de resina em cima do munhão de PIC, tá? Essas são as etapas. E aí, a paciente estava assim, ó, foi embora assim. Depois, a paciente voltou, a gente remodelou, a gente fechou um pouquinho mais a resina aqui para
devido à baixa conexão. E deixa eu ver aqui nos comentários. Vou ativar os comentários só para saber, gente, tá tudo bem? A aula tá indo bem, gente? Alguém me responde aí. Tá falhando? Como é que tá a imagem, voz? Tudo ok? Internet minha deu uma caída, eu queria saber se tá tudo ok. Beleza. Se tá tudo ok, vamos continuar. Agora que eu aprendi a desativar comentários, né? Depois a gente ainda remodelou mais esse provisório, né? Para que a gente conseguisse uma situação clínica melhor. Bom, então essa aí é uma fase em que a gente chamou a paciente, removemos o provisório, viu que o perfil de emergência a gente estava conseguindo trabalhar, a gente ainda acrescentou um pouquinho de resina nas proximais para dar uma apertadinha na papila, para dar uma condição melhor. E aí a gente começou o planejamento do trabalho estético. Olha como aqui a resina já está com contorno, né, cervical melhor, como as margens estão mais altas. Tiramos essa foto com florais, depois vou mostrar para vocês que dispositivo é esse, florais. E olha só, quando a paciente, numa das fases que a paciente voltou para a gente dar uma remodelada no provisório e apertar essa papilinha, o doutor Pedro que acabou fazendo isso porque eu estava atendendo uma emergência no consultório. Aí quando eu fui tirar foto com florais, eu falei assim, Pedro, que resina você usou aqui, ó, para você remodelar e a gente apertar a papila ali. Aí ele me mostrou, gente, uma resina, ó, sem fluorescência, estão vendo? Vocês já imaginaram se fosse uma restauração definitiva no seu paciente? Se o paciente fosse para balada, olha a importância de termos fluorescência. Se o paciente vai para balada, ele vai rir, vai parecer que o dente está quebrado, porque só aparece essa parte mais clara. Na balada, essa parte escura não aparece. Tininha, meu paciente não vai para balada, mas ele vai para praia. E na praia, a gente tem intensa emissão de luz ultravioleta, que é uma determinada distância do seu olho, isso aqui fica também escuro. Ou seja, você vai ver a pessoa um pouco de longe, vai parecer também que ele só tem esses pedaços de dente. Que isso aqui que tá escuro ele não tem, tá? Então, muito importante a gente trabalhar com resinas fluorescentes, tá? Fizemos uma foto com brilho, foto normal, uma foto com o florais e uma foto polarizada com polarais, pra gente conhecer, né, características naturais dessa dentina, já que eu precisava conhecer um pouco esse substrato, porque eu fui fazer o quê? Facetas de resina para essa paciente. E aí eu utilizei a Empress Direct da Ivoclar, por quê? Porque ela tem uma fluorescência alta. E ali naquela foto da paciente, ó, você observa, tá vendo? Ó, você observa que essa paciente tem uma fluorescência alta, os dentes estão bem iluminados em presença de luz negra, né? Então, eu vou escolher uma resina que seja bem fluorescente também, como a Empress Direct. É uma resina que eu gosto muito de trabalhar, porque como eu sou protética também, ela tem muitas características ópticas que a IMEX Ceram tem, né? Então, quem gosta de fazer, por exemplo, facetas de IMEX, coroas de IMEX e precisa trabalhar algum outro dente com resina, eu recomendo a Empress Direct da Ivoclar porque tem uma compatibilidade de fluorescência com a cerâmica e uma compatibilidade também de opalescência com o OE1 da IMEX Ceram, tá? Que é um esmalte de efeito opalescente. E aí, vou fazer meus testes de cor. Ó, aqui eu coloquei diversos esmaltes, tá? Fui fazer um teste de esmaltes. Só que tudo da Empress Direct. Vocês estão vendo que tem um esmalte mais acinzentado? O que levaria a gente a pensar que de repente isso aqui teria baixa fluorescência. Só que como é Empress Direct, olha só, o esmalte cinza tem alta fluorescência por se tratar dessa resina, né? Tem outras resinas também, tem fluorescência boa, mas eu gosto bastante da Empress Direct, tá? E tô provando para vocês como mesmo esmaltes amarelados, acinzentados, a fluorescência, ó, é alta.
Eu estava fazendo um teste de equalização de fluorescência, porque isso ajuda muito numa característica que eu já falei para vocês em uma das lives, que se chama valor, luminosidade, tá? Então, fiz isso, ó, o que a gente usa aqui são esses dispositivos que a gente acopla nas máquinas fotográficas, foram desenvolvidas pelo grupo Bioemulation, esse se chama Fluorais, para a gente ver a verdadeira fluorescência, e esse se chama Polarais, para a gente simular a remoção do esmalte e enxergar as características de cor, manchamentos e forma da dentina, tá? E aí, gente, essa paciente não tinha que fazer preparos, porque ela já tinha dentes com uma estrutura dental sadia, boa, então não tinha que ficar fazendo preparos. Eu apenas peguei e deitei o lápis e tirei um pouco das retenções com um disquinho, porque como eram facetinhas de resina que iam entrar aqui, podia acontecer o quê? Fraturar com facilidade se eu tivesse uma resistência no momento que eu fosse colocar, cimentar as facetas, tá? O que eu preparei? Eu preparei esse espaço interproximal para poder dar uma proporção de largura igual para esses dois dentes e jogar o ponto de contato da minha faceta lá para dentro para elas não parecerem tão largas. Porque aqui, ó, eu tenho muito espaço, muita largura para os dois dentes. Aí eles ficariam muito largos, então joguei o ponto de contato lá para dentro. Então, aqui nessa proximal eu preparei. O restante, ó, eu só tirei, tá? Eu melhorei o eixo de inserção para minha futura resina, já que eu vou fazer uma técnica que é semidireta. Vou fazer ela fora da boca e vou depois cimentar aqui, tá? E aí fizemos a moldagem, o pesado primeiro, a gente usa aquela puticute, né, para poder nas ameias e abrindo essas canaletas para escoamento do leve, então você vai passar a ter uma qualidade de moldagem melhor, tá? Fio, gente, tem que ser duplo fio, tá? O fio mais fino que você vai escolher de acordo com o fenótipo gengival, ele entra totalmente subgengival e ele causa um afastamento vertical, tá? O fio grosso, ele fica metade dentro, metade fora, para causar um afastamento horizontal, para a gente conseguir ver melhor o contorno do término, porque aí você afasta a gengiva no sentido horizontal, tá? Então, a colocação do fio, a gente deixa o fino e na hora de colocar o leve, a gente vai removendo o fio grosso, tá? E aí, fiz para aquele central, né? Eu fiz a personalização do transferente de moldagem a partir daquele provisório. Então, eu personalizei o transferente a partir do provisório que eu já tinha remodelado aquele tecido da paciente, tá? Isso aqui é um pilarzinho da Strauma, eu não sei o nome certo disso aqui, tá? Eu ganhei do Dr. Pedro. Ele chama de, não lembro, mas é um pilarzinho da Strauma, onde você acopla aqui, pode trabalhar melhor. E a gente colocou, né, manguito, o Dr. Pedro chama de manguito, mas eu já procurei na internet, ele não tem esse nome, eu não lembro o nome que tem. Da Strauma, então posicionei o provisório no manguito da Strauma, tá? Aí o que eu fiz? Fiz a construção do perfil do provisório com Zeta Labor, que é esse silicone aí, né, pesado, silicone de condensação. Aí eu faço uma canaletazinha assim, ó, na vestibular, para ser a minha referência. E, gente, isso aqui é fantástico, tá? Fantástico mesmo. Quem trabalha com prótese sobre implante vai amar. O que a gente fez, ó? Nós fizemos o posicionamento do transferente e personalização com resina Pater Gel. Na realidade, na época ela tinha esse nome, ela estava sendo testada, né? Eu fui uma das primeiras, eu e o Dr. Pedro fomos um dos primeiros a testar esse material para TDV. Hoje a TDV já se uniu à Septodonte, então esse material já é o material da Septodonte e se chama Resinlay. Deixa eu ver se tem um nomezinho aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? É uma resina Pater, só que em gel fotopolimerizável. E vocês vão ver como isso vai sair assim, ó.
Olha a imagem seguinte, ó. Olha isso aqui. Olha esse transferente personalizado. A gente não passou broca aqui não, essa resina sai assim, ó. Então tem a cópia aí, ó, daquele meu provisório e esse transferente, né, pra gente poder utilizar. Olha que coisa linda, tá? Então chama Resinlay. Não sei se tá vindo escrito TDV ou Septodonte, dá uma pesquisada lá, tá? Então nós temos essa réplica do perfil de emergência do nosso provisório, não é perfeito isso? Então fizemos a moldagem de transferência, fomos tirando o segundo fio, tá? Coloquei o leve e aí eu tenho, olha a qualidade que fica, tá? O meu molde. Por quê? Porque eu segui todos aqueles passos que eu falei pra vocês. O pesado, depois com a puticute, que é tipo uma espátulazinha para raspar o pesado nas ameias, né? Para permitir aqui, ó, que a gente tenha bom escoamento. Fiz a personalização do transferente, enfim, tenho a moldagem aí. Entrego para o laboratório ou se você mesmo pode vazar, você mesmo vai vazar esse modelo, né? Utiliza um gesso bom. Eu gosto desse gesso da Dentona, que é o Number One. Number One da Dentona. Ele não quebra nem a pau, gente. Você pode fazer o que você quiser, então você vai ter fidelidade ali do seu preparo, porque ele não quebra, tá? Aqui, como era para apresentar no congresso, né, eu fiz a técnica alveolar no modelo. E eu sou protética, então resolvi fazer a técnica alveolar, tá? Que é aquela técnicazinha, ó, que fica os troquezinhos todos separados, a técnica Geller. Você pode deixar só o modelo com Number One sem precisar fazer troquéis, para você facilitar a sua vida se você for fazer semidireta, tá? Então tá aqui, ó, o modelo de trabalho, tá? Aqui são troquéis individualizados. Tininha, não quero, não tem condição de fazer troquel Geller, você vai deixar, tá? Todo o seu modelo unidinho, permitindo, ó, visualizar bem as margens do preparo, tá? Aí, o que eu fiz, gente? Eu fiz uma muralha vestibular. Sabe aonde eu fiz essa muralha? No meu primeiro enceramento, aquele enceramento rosa que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque eu quero previsibilidade do meu planejamento do enceramento até o final do trabalho. Olha a importância do enceramento. E fiz uma muralha palatina, porque dependendo da técnica que você vai usar, você precisa da muralha palatina para te dar um parâmetro de altura, de formato, tá? Você pode acamar a primeira camada palatina para construir esses dentes, ou seja, peguei o enceramento rosa e fiz a muralha palatina também. Então eu tenho esses dois guias, um guia vestibular e eu tenho um guia palatino. Tá? Então, tem aí essas barreiras de silicone vestibular e palatina, tá? Aí, ó, relembra que o enceramento, isso eu falo muito nos meus cursos de cera, tá? Tem muita gente aí que tá assistindo hoje que faz parte do meu curso online. No meu curso online, eu tenho cuidado de ensinar essas características como o ângulo de 45 graus, porque isso aqui, na hora que você copia com silicone esse ângulo de 45 graus e você vai fazer depois aquela primeira camada palatina com esmalte, você vai ganhar de presente o ângulo de 45, então o corte do seu paciente, tá? Então a gente tem um cuidado de reproduzir, né, as duas linhas incisais e cortar o ângulo de 45, porque você vai ganhar corte, você vai ganhar cisalhamento e você vai ganhar também um esmalte mais translúcido nessa borda, pelo fato de você estar realizando, tá, esse ângulo de 45. Quem é meu aluno online sabe que eu bato bastante nessa tecla, tá? De caprichar na palatina para conseguir efeitos vestibulares, tá? Então, a gente relembra aí que a gente fez enceramento, né? E que ele é a base de todo o nosso planejamento. Agora eu vou reproduzir as resinas semidiretas aqui, ó, tá? Tenho que isolar o modelo. Aqui eu isolei com isolante da Ivoclar, esse separador. Deixa eu ver se eu consigo, ó.
Para quem quer dar um print aí, esse separador, que aí a resina não gruda no seu modelo de gesso, você vai produzir as facetinhas e ela não vai grudar, tá? E olha lá, o que nós temos? Nós temos aquele munhão de pique, lembra? Então, eu vou fazer uma subtração desse excesso do munhão, fiz com uma frezinha, tá? Na minha bancada de trabalho. E aí, apliquei jato de óxido de alumínio a 2 bar, como o artigo preconizava que tinha que ser, sobre esse munhão aqui, né? Que é um polímero. Aplicamos o silano e o que eu realizei em cima dele? Passei o adesivo e eu realizei um mini dente, ó. Eu não tenho os dentes dela todos menorzinhos, prontos para serem as facetas. Então, eu transformei, tá? Aquele pique em um mini dente, nesse munhãozinho aqui, com a mesma resina que eu vou trabalhar no final, tá? Com a mesma resina que eu vou fazer uma faceta aqui, ó. Faz de conta que agora tudo isso aqui é dente dela. Transformei isso aqui num dente dela, vamos assim dizer, com a mesma fluorescência, porque eu testei a fluorescência lá atrás. Olha a fluorescência, tá? Isso aqui é Empris Direct em cima do pique, os dois têm fluorescência, então eu mantive a fluorescência. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as facetas de resina. Aí nós temos várias técnicas. O importante é que você tenha um enceramento. Se você tem um enceramento, você tem tudo na sua mão. Então, gente, aprenda a encerar. Fazer vestibularzinho, isso aqui, ó, é assim, super rápido. Ah, Tininha, você fala porque você tem anos, né, que encera. Gente, eu tenho alunos que fizeram meu curso presencial de 3 dias ou que fazem meu curso online, que estão fazendo os próprios enceramentos, eles me mandam. Eles não estão mandando tanto enceramento para o laboratório, alguma coisa eles continuam mandando porque a gente também não tem muito tempo. Mas encerar vestibular, você dominando técnica, né? Você seguindo lá nos meus cursos a técnica passo a passo, você mesmo faz isso aqui, tá? Você vai produzir essa muralha de silicone vestibular deste enceramento. Você tem o modelo com todos os seus preparos, considerando que isso aqui virou dente do paciente, vamos assim dizer, tá? E aí você pode utilizar técnicas semidiretas, tá? Vou mostrar as maneiras como a gente pode fazer essas técnicas. Então, aqui, ó, uma técnica pode ser, como eu sou protética e tenho essa habilidade com modelo de gesso, eu passei o isolante. Essa resina não vai grudar nesse modelo. Você pode fazer a facetinha direto aqui em cima, como se você tivesse com o paciente na sua frente. Inclusive, a facetinha em cima daquele munhão do pique com o mini dente, né? Que é também de Empris Direct. Você passa o isolante, você faz a facetinha aqui em cima também, tá? Então, essa é uma técnica que depois você tira, dá acabamento e você tem todas as facetas de resina para cimentar, ok? Então, isso aqui é uma maneira de fazer, diretamente no modelo de gesso pré-isolado. Isso é importante. Outra maneira é você reproduzir as facetinhas com esmalte que você quer trabalhar. Eu trabalhei BLL, que a paciente queria dentes claros. Com esmalte que você quer trabalhar, você reproduz as facetinhas, tá? E aí você tem, ó, tudo facetinha. Olha o efeito que a Empris Direct tem de opalescência, gente, é fantástico. Todas as facetinhas aí, o que você vai fazer? Tipo, reembasar essas facetas. Aí você também tem duas possibilidades. Você pode reembasar essas facetas no modelo de gesso, já que você quer chegar com as facetas prontas só para cimentar no seu paciente. Então, você vai colocar um pouquinho de dentina aqui. E aí, você vai vir com aquela facetinha, você vai acamando, você vai apertando um pouquinho. Vou falar um termo lá da minha terra natal, que é Espírito Santo, tá? Tem que esburrar. Esburrar significa, eu aprendi essa palavra na infância, tá, gente? Isso é muito feio. Tem que esburrar. Esburrar é o quê? Deixar a dentina vir para fora. Por quê? Porque aí você vai pegando e vai dando acabamento e vedando todo esse contorno, tá?
E lembra que isso não vai grudar porque o modelo de gesso está pré-isolado. É como se você estivesse fazendo na boca do paciente. Olha lá, você vai pegando o restinho de dentina e vai emendando aí, vai fechando isso, tá? Outra maneira é fazer só a facetinha, colocar um pouco da dentina na faceta, como se fosse um cimento mais durinho, e um pouco da dentina direto em cima do dente, como se fosse um cimento, e colar, ó. Olha como extrapola a dentina para fora e você vai dando acabamento, tirando os excessos, e você está aqui ao mesmo tempo fazendo o quê? Você está com as facetinhas que você já deixou pronta, porque você veio aqui e foi fazendo nessa muralha. Então, você deixou já elas todas prontinhas. E agora você vai lá na boca do paciente e reembasa direto já cimentando, entenderam? Essa é a técnica mais rápida, 5 minutos você faz. Reembasa diretamente cimentando. Olha que fácil, gente. Resina é uma maravilha, né? Aí, como eu fiz tudo no modelo de gesso, estão aí, ó, as facetinhas todas prontas para o acabamento, tá? Essa técnica aqui eu vou mostrar para você numa das lives. Vocês vão ter uma live de acabamento e polimento, onde nós vamos aprender a fazer todas essas linhas, tá? Mas eu peguei, fui lá, dei acabamento em todos os dentes, trabalhei área de espelho, área de sombra. Essa linha central é o longo eixo dental que a gente tem que trabalhar porque é a posição do lóbulo central, tá? Muito cuidado com as linhas óticas, porque ó, o tamanho da área de espelho de um dente homólogo tem que ser igual ao seu irmãozinho, né? O do 11 tem que ser igual ao 21, do 12 tem que ser igual ao 22 e assim por diante. Então, trabalhar com compasso para você equalizar essa área de reflexão, tá? Disquinhos, né? Trabalhando linhas óticas, que eu também vou ensinar para vocês, então não fiquem frustrados, porque tudo isso eu vou mostrar para vocês numa live. Terceira inclinação que ninguém trabalha, tá? Tem um monte de gente tirando foto, aquelas fotos com kiwi, que parece que os dentes vão voar para fora da boca. Por quê? Porque os dentes estão retos. A gente tem que causar a nossa terceira inclinação, tá? E a gente pinta o terço incisal e vai raspando assim, ó. Parece que eu estou varrendo com disquinho essa pintura aqui do terço incisal. Então, você vai inclinando essa borda, ó, tá? Você vai inclinando esse terço incisal. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Técnicas de textura, anatomia secundária, anatomia terciária, né? O sulco de desenvolvimento, as periquemáceas. Vamos dar textura, né? Para dar naturalidade. Isso eu vou ensinar para vocês numa das lives. E olha aí, fiz as facetas de molar a molar. O que é isso aqui? Isso aqui é a faceta em cima daquele munhão de pique que eu personalizei com a mesma resina, com a mesma fluorescência desta faceta, a mesma fluorescência também que já tinha na boca da paciente, tá? Eu vou cimentar isso aqui em cima daquele munhão personalizado. E tá aí as facetinhas resina, gente. Olha como dá para ganhar dinheiro. Tá vendo? Olha aí que bonito, ó. Vocês estão vendo que parece mais branquinho? Porque ele já tá com resina embaixo, né? Por isso que a gente tem que colocar cimento para poder, cimento ou resina aquecida, para poder equalizar a cor dos demais. Aqui parece mais branco, com mais valor, porque lembra que a gente já tem um munhãozinho com a mesma resina embaixo, tá? E aí, cimentação, né? Um por um, como é a nível de esmalte, só ácido fosfórico e o bonde, não precisa do primer, lava, seca, né, põe o bonde. E eu cimentei com variolink N, tá? Como as peças ficaram muito fininhas, eu fiquei com medo de que com resina aquecida pudesse alguma fraturar. E eu estava já nas vésperas de apresentar esse caso lá para a revista clínica, então eu fiquei com medo, né, de quebrar e não dar tempo de finalizar o meu caso, tá? Então, isolamento absoluto, aí condicionamento com ácido, lava bem, seca, porque é esmalte, diretamente o adesivo e a cimentação eu fiz com variolink N, tá?
e fiz a cimentaçãozinha da faceta em cima lá do meu munhãozinho de pique personalizado com a mesma resina Empredirect. Olha que bonitinho, ó. Vai lá, encaixa, cimenta para poder posicionar na boca, tá? Olha lá, ele cimentadinho já em cima do munhão. Olha que lindo, gente. Ou seja, até sobre a prótese sobre implante, nós temos possibilidade de fazer resina. Isso aí é a fluorescência, ó. Os dentes inferiores são os dentes naturais dela, tá? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais escuro isso. Os dentes inferiores, ó, a fluorescência natural dela. Olha como ficou tudo com a mesma fluorescência. Por que que esse tá altamente fluorescente? Porque eu só usei material fluorescente. O pique, a resina que eu personalizei, né? O munhão em cima do pique é a Empredirect e a facetinha também cimentada aí com a Empredirect, tá? Ou seja, eu equalizei totalmente essa fluorescência da paciente. E aí está o resultado final. Olha a textura. Olha a textura. Resina. Vão ganhar dinheiro? Gente, meu marido escuta isso, ele quer me matar, porque nós temos um laboratório de prótese, ele fala que eu tô tirando o ganha-pão dele. Mas eu também preciso ganhar o meu pão, eu não consigo vender só cerâmica, gente. As resinas são maravilhosas. Há 10 anos eu dou aula de resina e eu venho falando isso. Sabe dominar a anatomia, dominar a técnica, fazer um bom polimento e acabamento? Olha o sucesso do trabalho super natural. Ó, fiz opalescência, contrapalescência. Lembra da carinha de triste que ela tinha? Olha que mulherão aí, ó. Coisa linda esse caso, gente. Gosto muito dele. Muito feliz, passou a se maquiar, pintou o cabelo, outra mulher, tá? Então, gente, ativar os comentários, nem sei quantos minutos eu tenho. Virar aqui pra mim. Gostaram? Viu como dá para ser feliz fazendo resina? Há uns 4 anos atrás, eu cantei uma pedra dentro da sala de aula. Eu falei assim, gente, a gente tá passando por uma era de faceta cerâmica, faceta cerâmica, faceta cerâmica. A gente vai dar um retrocesso nessa odontologia aí, vamos voltar a fazer resina. Europa, eles fazem muita resina. O Brasil entrou na era da cerâmica e só estava fazendo cerâmica, tá? Doutora Tininha, com que cimento? Solo Bond, ácido fosfórico em el esmalte, Bond arriba del esmalte e cimento Variolink N. É o mesmo pique da Neodente, sim. O cimento utilizado, eu usei o Variolink N, pode cimentar com NX3. Se eu for cimentar com NX3, nesse caso eu cimentaria com Bleach, que é muito natural da Care, tá? É um cimento lindo também. Foto do antes e depois, por favor, isolante, a resina gel da TDV. Vou colocar tudo lá no Telegram, amores. Vocês têm que correr pro Telegram. Como é que vai pro Telegram? www.tininhaonline.com. Vou colocar lá sobre o que eu tirei fotos da fluorescência, da luz polarizada, o isolante, cimento, tudo que eu usei, tá bom? Eu coloco mastigadinho lá para vocês. Liga Metá, uma aula sua na Liga de Dentista, da qual faz parte. Feliz em saber que... sim, eu aceito todas as lives, gente. Tô com a agenda cheia de live. Me espera lá que eu vou mostrar esse caso, só que eu vou dar uma aula de cor antes, tá? Qual isolante foi utilizado, vou falar depois. Cimento 3M. Você é especial, obrigada, Adriana. Gente, a espessura da peça ficou bem fininha, tá? As resinas, elas ficaram entre 1,5 e 2. Na realidade, foi entre 1 e 1,5, tá? O total deu 2 por conta do cimento, mas elas ficaram... NX3, para esse caso, eu usaria o Bleach, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Precisava mostrar para vocês como resina dá para resolver várias situações, como dá também para vocês, gente, poderem trabalhar um pouquinho fora do consultório, chegarem com essas pecinhas já prontas, né? Só para cimentar, isso é magnífico, tá?
Planejamento e enceramento, Ana falou tudo. É tudo. Gente, vocês têm que dominar a anatomia. Se vocês não dominarem a anatomia, ficar dependendo só de laboratório fazendo anatomia para vocês, vocês não saem do lugar, gente. Tem que dominar a anatomia. Vamos aproveitar esses dias aí, vamos praticar, tá? Tem muito conteúdo, tem aulas minhas gratuitas lá no YouTube. Caça conteúdo aí, vamos estudar, tá? As resinas podem ficar qual a espessura mínima? Eu já fiz com 0,8. Um cuidado danado para cimentar, mas já fiz bem fininhas, tá? Só que aí eu cimentei com resina aquecida, eu fiquei mais confiante, tá? Eu só foto ativei, não levei micro-ondas, tá? Porque a diferença de dureza megapascal é irrelevante, dá mais ou menos 50 a 60 a mais de dureza megapascal. A resina, essas resinas que são nano, elas já têm uma boa dureza megapascal, tá? Mais o que? Maravilhoso, obrigado. Gente, não esqueçam de ir no meu Telegram, vou colocar depois... muito fina, tá? Já fiz resina bem fininha, mas tem que ter um domínio danado, não pode ter retenção no preparo, tem que isolar bem o modelo de gesso, tá? Para você poder usar uma camada ultra fina. Qual Empry Direct? Eu usei dentina BL L e esmalte BL L da Empry Direct, tá? Como faz para aquecer a resina? Tem aparelhinhos, eu tenho Cal 7, existem outras marcas já até nacionais, tem um aparelhinho para aquecer o tubinho de resina, tá? Que ele vai controlar essa temperatura até mais ou menos 63 graus, então não vai perder as propriedades físicas e mecânicas dessa resina, tá bom? Qual a sua opinião sobre a cimentação de peças muito finas com resina flow? Não confio ainda, porque já cimentei e já me dei mal, então parei de fazer. Embora hoje a gente tenha a Genial da GC, a Genial da GC e a Tetric N Ceram da Ivoclar, que tem um bom conteúdo de carga, ainda não confio em cimentar com flow, tá? Vamos tentar baixar a live no Telegram, sim. Essa técnica de aquecer a resina é um segredo? É um segredo, é uma curva de aprendizado na realidade, né? Tem muitas pessoas que já dominam bem, tá? Eu gosto bastante de usar cimento, mas quando eu quero contribuir com couro, quando a peça é muito fininha, eu acabo optando por a resina aquecida para me ajudar na resistência. O preparo nos premolares e molares vestibular, abraçando um pouquinho só para oclusal, não entrando muito, tá? Michele, vamos fazer juntas um caso de resina, te prometi e já vou triar pra gente fazer juntas, tá? Tininha, por favor, me lança no Telegram. Como é que eu vou te lançar? Te jogar no Telegram? Não, você tem que ir lá, www.tininhaonline.com. O que preconiza em relação à cimentação? Aquecer resina composta ou cimento resinoso? Depende do caso. Olha, o que eu estudei lá na Ivoclar e na Care, na Europa, eles falam assim, que os cimentos, gente, são preparados para cimentar, que a gente pode sim usar cimento, ao invés de usar resina aquecida, entendeu? Por que não usar cimento se os cimentos foram preparados para isso, tá? Gente, eu tenho só 1 minutinho e meio, pra gente finalizar a live. Nossa, tô bem cansada hoje, tô até enrolando a língua. Não esqueça que Telegram eu coloco o conteúdo extra, vou colocar os artigos de pique para vocês, outro artigo que apareceu aí do Vitor, enfim, beleza? Olha a Luísa, gente! Ela nunca aparece, não é uma gata? Amores, beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus. E vamos estudando, se cuidem, porque a nossa situação tá feia, tá? A nossa curva está quase 90 graus. É pra gente tentar ficar em casa, usar máscara, nos protegermos, porque a gente tá vivendo uma situação bem crítica, tá? Embora a gente relaxou, eu vi que o Brasil relaxou bastante. E isso tá sendo muito ruim, a gente quer sair logo disso. E para sair logo disso, todo mundo tem que fazer a sua parte, tá bom? Fiquem com Deus. Corações para prof aí, podem subir corações. Isso, olha que lindo. Beijo, amores.